Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Os irmãos acharam? Amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos então orar a Deus e agradecer a Deus pela porção da sua palavra e por nos dar mais um dia, mais um culto de adoração a Deus aqui em Birité, aqui no bairro Jatobá. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por mais essa porção da tua palavra. Obrigado, Pai, por cada irmão, por cada irmã, e que a graça do Senhor Jesus Cristo venha nos sustentar nessa noite com uma porção da tua palavra. Senhor Deus, estamos aqui porque o Senhor prometeu que onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do teu nome, o Senhor estaria conosco. E aqui estamos para adorar o Senhor. Abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nesta noite eu quero falar sobre a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Só o tema já é o bastante para nós nessa noite, né, irmãos? Só o tema já é o bastante. Já significa muito para um cristão, para um crente. A graça de Deus nos basta. Porque é a única coisa que nos fortalece nesse mundo. É a única coisa que nos tem em pé, que nos coloca de pé. É a única coisa que não permite nós conformar com as dificuldades, conformar com o mundo, com o pecado. É a única coisa que não permite nós entristecer o Espírito Santo. É a única coisa que não nos faz colocar a culpa em Deus em determinadas situações, em determinadas lutas e provas. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é um poder escondido. A graça de Deus faz nós atravessar as provas, as lutas. A graça de Deus permite nós descermos. A graça de Deus permite nós humilharmos. A graça de Deus olha para Deus como sendo o único que pode nos ajudar. Nesse tema, nessa noite, eu quero que os irmãos prestem atenção para você entender que neste mundo que nós estamos vivendo, Deus não quer que neste mundo você seja alguém para o mundo, mas que seja alguém para Ele. É verdade. Quando nós falamos que nós não somos daqui, as pessoas não entendem quando nós falamos isso. Até mesmo o mundo religioso. Nós não somos daqui. Como assim não somos daqui? O nosso lar não é este. Nosso reino não é deste mundo. A nossa pátria não é esta.
estamos buscando por uma. Estamos buscando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. E, no entanto, nós viemos a esse mundo não possuindo nada. E é que também, quando nós vamos deste mundo, também não levamos nada. É verdade. Graças a Deus, é verdade, Senhor. A não ser o caráter. É verdade, graças a Deus. A única coisa que nós levamos daqui é o caráter. Qual foi o seu caráter presente? No dia do julgamento será o seu caráter. É verdade. O que nós levamos aqui é só nosso testemunho. Amém. É verdade. Só nosso caráter. Verdade, Senhor. Esta já é uma Graças grande a Deus. riqueza. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Agora, Jesus, o nosso Deus e Pai, ele foi o nosso exemplo em tudo. Ele foi o nosso exemplo em cada estágio da vida. Ele demonstrou para os jovens, na sua idade de 12 anos, que é necessário estar dentro da casa de Deus. Ele demonstrou muitas coisas aos discípulos. A humildade, quando os discípulos estavam disputando entre eles, para ver quem era o maior, ou quem seria o maior entre eles, Jesus colocou uma criancinha na frente deles e disse: se quereis ser maior no reino dos céus, faça-se como esta criança. Quem agir como esta criança será grande no reino dos céus. Amém. Graças a Deus. E, no entanto, Jesus foi o nosso exemplo em tudo. Jesus, ele estava transferindo a nós a imagem de Deus. Verdade. Ele foi Deus em cada detalhe, em cada palavra, em cada ação, em cada obra, ele refletia Deus. E ele era o próprio Deus. Graças a Deus, é verdade. Ele foi Deus em cada ação, em cada reação. Ele foi Deus, agiu como Deus. Não tinha uma casa, ele mesmo disse: os lobos têm suas casas, covis, e o Filho do Homem não tem uma. Ele disse que não tinha um travesseiro para colocar debaixo da cabeça quando fosse dormir. O Filho do Homem não tem nenhum lugar para reclinar sua cabeça. Mas ele tinha contentamento. Amém, irmãos? Ele tinha contentamento. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo grande, ele se fez pequeno. Estando nas partes mais altas, desceu às partes mais baixas. Ele humilhou-se a si mesmo, não sendo nada. É verdade, Senhor. É verdade. Tomando a forma de servo. É verdade, Senhor. Graças a Deus. É verdade, Senhor. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Aleluia. Amém. Veja, o próprio Deus veio na terra não para ser servido, mas para servir. Quem é que serve, irmão? Se você vai no restaurante, quem é que te serve a comida, te serve a água, que te serve o suco, que te serve a comida? Quem é? Não é o garçom?
Não é esse? E Jesus estava trabalhando aqui na terra exatamente como isso. Nos servindo. Nos servindo. Aí você põe na sua cabeça assim, uma vez Deus nos serviu. E devemos servir só a Deus. Não é assim, irmãos? É verdade. Mais uma vez Deus nos serviu. Ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Quando ele falou sobre o lava-pés, no capítulo 13 de São João, ele disse, não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticados. Viu como é que é? Não é o servo maior do que o seu senhor. E nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ele estava aqui. Paulo, na sua descrição aos Filipenses, disse que ele tomou a forma de servo, foi achado na forma de homem e aniquilou-se a si mesmo. Sim, sendo rico, se tornou mais pobre. Sendo mais belo, a Bíblia diz que não havia nele beleza alguma para que nós o desejássemos. Como de um a quem escondia o rosto. Por causa disso. Porque não havia nele beleza. Isaías 53. O povo escondia seu rosto dele. Ele não é o Deus deste século. Mas Satanás, sim. Satanás é o Deus deste século. Ele não é o Deus deste século. Como as igrejas, as denominações falam. Rio de Janeiro é de Jesus. São Paulo é de Jesus. Belo Horizonte é de Jesus. Ibirité é de Jesus. É assim que os pregadores falam. Não. Jesus não é o Deus deste século. O Deus deste século é Satanás. É verdade. Então quer dizer que se Rio de Janeiro é de Jesus, as boates também é? Deus, misericórdia, Senhor. As casas noturnas também são? Maracanã? Carnaval? Carnaval? É de Jesus também? Esses movimentos LGBT, movimento gay, também é de Jesus? Não, não. O mundo jaz no maligno. É verdade, é verdade. Ao diabo pertence esse reino, que está acabando. É melhor ele aproveitar bastante. É verdade. É melhor o diabo aproveitar mesmo. É melhor o diabo aproveitar tudo que ele tem que aproveitar em seus anjos caídos, em suas teofanias caídas. Porque o tempo dele, o seu reino aqui está acabando. Logo, logo, Deus estabelecerá seu reino. Amém? Logo, logo, o milênio estará aí. Logo, logo, o milênio estará aí. E então Deus estabelecerá seu reino. De justiça, de paz, de equidade. Não esse reino de injustiça, de impiedade e que não há paz nenhuma. A Bíblia diz que aquele que quer salvar sua vida, ou seja, do seu modo, do seu jeito, com coisas desta vida, a Bíblia diz, perdê-la. Aquele que quer salvar sua vida, do seu jeito, do seu modo, da sua maneira,
perdê-la. Mas aquele que perder sua vida, disse Jesus, por amor de mim, salvá-la-á. Amém, Deus. Oh, Deus. Glória. Amém, Jesus. Amém, irmão? Graças a Deus. Amém. Aquele que, quando se fala perder a vida, é perder privilégios. É verdade. Perder privilégios. A Bíblia diz que Moisés estava na sucessão para ser o próximo faraó. Ele foi chamado filho da filha de Faraó. E ele refutou tudo aquilo. Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz que ele amou mais a Jesus Cristo, Amém. as coisas de Deus, do que por um pouquinho de tempo ter o gozo do pecado. Amém, irmão? Amém. Ele refutou tudo aquilo. Porque ele sabia que a glória do Egito passaria. Ele sabia que a glória do seu reino passaria. Ele sabia que envelheceria. Ele sabia que gozaria de muitas coisas boas que o mundo podia dar, que o Egito podia dar. Mas ele viu, ele preferiu o vitupério. Amém, irmãos? O vitupério de Cristo. Graças a Deus, é verdade. Do que por um pouco de tempo gozar Oh, Deus. do pecado e depois acabar com a sua alma no inferno. Mas a Bíblia diz, aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, do seu modo, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os discípulos, quando ouviu isso de Jesus, os discípulos disseram assim para ele: Ei, mestre, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus disse: não somente aquele que tem deixado casa, pai, mãe, filhos, por amor de mim, terá muito mais na outra vida. Amém, irmãos? Amém, Deus. Graças a Deus. Amém? Amém. Então observe bem que nesta terra que nós estamos vivendo, somente a graça de Deus nos basta. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Só que as pessoas não entendem o que é esta graça, irmãos. Vejam bem, as pessoas hoje em dia, o profeta Irmão Branco diz na mensagem libertação total, se eu não me engano, 54, alguma coisa assim. Se eu estiver errado. Irmão Branco disse, sabe por que as pessoas não obtêm libertação total? Você sabe por que as pessoas não conseguem obter uma libertação total? É porque suas vidas estão misturadas com as coisas deste mundo. Porque eles misturam o plano de Deus, que Deus tem nas suas vidas, com outras coisas. Por isso que não consegue ter uma libertação total. Por isso que o coração de muitas pessoas, mesmo sendo crentes, estão colocados em muitas coisas. Nem sempre Deus é a primeira coisa. Nem sempre Deus é buscado primeiro. Nem sempre Deus é colocado na dianteira. Nem sempre Deus é buscado primeiro. E quando essas coisas faz frente a Deus, isto não nos permite obter uma libertação total. Porque uma libertação total é uma libertação deste mundo. Amém, irmão? Então as pessoas não sabem o que é sobreviver, viver da graça de Deus. Viver da graça de Deus é como disse Salomão. Não é estar inquieto no espírito, ociosos no espírito. Tem pessoas que não descansam, nem de dia nem de noite, até conseguir tal coisa. Eu não descanso enquanto não passar. Eu não descanso enquanto não comprar. Eu não descanso enquanto não fazer. E aí ele fica inquieto no espírito. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Aí a pessoa mistura as coisas.
Não sabe o que é viver da graça. Não sabe o que é a mão de graça sobre a sua vida. Não sabe quando que essa graça é projetada na sua vida. Aleluia. Amém? Amém. As pessoas encaram a graça de Deus como prosperidade. Como prosperidade. As pessoas encaram a graça de Deus sem nenhuma prova, sem nenhuma luta. Tudo fácil demais, conquistado fácil demais, um casamento fácil demais, uma casa construída fácil demais, uma igreja fácil demais, todas as coisas fáceis demais. Isso é a graça de Deus. Não! Santo Deus. Amém? Amém. Foi depois de estar muito tempo em cima das cinzas, foi depois de estar muito tempo sobre as cinzas que Deus disse para Jó: levanta-te e eu falarei contigo. Amém, irmão? Amém. Foi depois de estar muito tempo sentado nas cinzas. Levanta-te e eu falarei contigo. Aleluia. Amém? Amém. Mas as pessoas não sabem o que é graça. Não sabem o que é viver da graça. Não sabe dizer amém para Deus quando Ele diz: a minha graça te basta para você. Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, todo mundo tem. Minha graça te basta, meu filho. Ah, mas o ímpio goza disso, mas o ímpio goza daquilo outro. Fulano de tal tem aquilo, fulano de tal tem aquilo, eu também quero. Deixa Deus te falar. A minha graça te basta, meu filho. Amém, irmão? Amém. Aleluia. A minha graça te basta. Aleluia. Amém? Amém. Quero que vocês peguem suas Bíblias no livro de Isaías 58. Glória a Jesus. Aleluia. 58. As pessoas não sabem o que é graça, irmão. Graça, irmão, é favor. Graça é um poder escondido. Quer ver? Havia uma mulher em Israel, lá nos tempos de Jesus, no tempo de João Batista, antes dele nascer, chamava, como é que é o nome dela? Ana. Ana. Ela casou, teve um marido, 7 anos casado. 7 anos casado. Suponhamos que ela casou com... Suponhamos que ela tinha casado com 17 anos, 18 anos. Ficou 7 anos casada, 25 anos, né? Ficou só 7 anos casada. E o marido dela morreu. 25 anos nova, né? Podia casar de novo, podia? Podia, mas ela colocou no coração: não, eu vou servir a Deus no templo. Amém, irmãos? Amém. Eu vou servir a Deus no templo. Consegue, mulher? Consegue na flor da idade? Na flor da idade? Sem ficar pegando fogo aqui, chamuscando ali, e ocioso ali, e ardendo aqui, e arde ali, e arde aqui lá. Consegue, mulher, de 25 anos, ficar o tempo todo, o resto da sua vida agora? A graça, amém, irmãos? A graça sustenta. A graça sustenta. As pessoas não sabem o que é graça. Amém? É a graça. É a graça que faz, pastor, com que eu não faça isso. A graça de Deus faz com que eu não faça aquilo. A graça faz com que eu não faça aquilo, pastor. A graça, o diabo já colocou de tudo no meu coração para fazer isso e aquilo outro. Mas a graça de Deus me sustenta, amém, irmão? A graça já passou 1001 coisa na minha mente para fazer isso e fazer aquilo outro, para falar isso e falar aquilo outro, e deixar isso e deixar aquilo outro. Mas a graça de Deus me sustenta. Aleluia. A graça de Deus é uma muralha, é uma barreira. Amém, irmão? Amém. As pessoas não sabem o que é graça. Isaías 58. 58, versículo 3. Vamos pegar o 1. Isaías 58. Clama em alta voz
Não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Ó, pra você ver. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Presta atenção nisso aqui. O povo estava tão decadente, estava tão demente espiritualmente falando, tão demente, que eles clamavam em alta voz. Eles estavam todos transgredidos, estavam todos afastados, mas todavia procurava a Deus cada dia. É como uma pessoa que vive em pecado, mas está na igreja todo dia. Vive em pecado, vive em mentira, vive falando isso, vive falando aquilo outro, vive fazendo o que é errado, e está na igreja todo dia. Eles estavam transgredidos, fora da vontade de Deus, mas procuravam a Deus todo dia. Quem entendeu, irmãos? Amém. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica justiça. Como? Não é diz que é. Como se fosse um povo que pratica justiça. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se alegrar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Os irmãos, estão entendendo? Ele quer dizer o seguinte, que eles estavam fazendo sacrifício e obrigando a Deus a dar a eles contentamento. Os irmãos, estão entendendo? Obrigando a Deus a responder. Olha, eu jejuei, o senhor tem o direito de me responder. Eu orei, o senhor tem o direito de o senhor fazer isso. Eu fiz isso? Não, irmão. Orar é uma necessidade, amém, irmãos? Amém. Se ele vai responder é outra coisa. Jejuar é o seu dever. Agora, se ele vai responder é outra coisa. Amém, irmãos? Amém. Mas e se ele não continuar a responder? Aí você vai fazer que nem Jó? Sabendo que no seu coração estava certo, mas no capítulo 3 de Jó diz, maldito o dia que eu nasci? Não, você não pode fazer isso. Maldito o dia que eu nasci, que se tornado trevas aquele dia. Tanto a madre que me deu a luz, como também os peitos que me mandaram. Falou da própria mãe dele. Não, agora só porque Deus não vai responder. E você acha que está certo no seu coração? Jó estava certo no seu coração. Não havia pecado nenhum dele. E, no entanto, sua oração não era respondida. E agora vamos amaldiçoar Deus? Vamos amaldiçoar o dia que eu nasci? Se você vai amaldiçoar o seu trabalho, sua casa, sua família e tudo mais? Não, irmão. A graça de Deus te basta, amém, irmão? A graça de Deus deve nos bastar. Glória. Verdade. A graça de Deus nos sustenta. Amém? Amém. Livro de Provérbios, capítulo 15. Aleluia. Provérbios 15, Grande Deus. versos 6, 7 e 8. Aleluia. Amém. Provérbios 15, versos 6, 7 e 8. Na casa do justo há um grande tesouro. Mas que tesouro é esse? Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. 8. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Amém, irmãos? Amém. Tá vendo? A oração dos retos é o seu contentamento. Amém? Amém. Orai sem cessar. Amém. Jesus, verdade. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12, verso 1. Está escrito no livro de Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Os dias maus vêm, mas deve lembrar do Senhor antes. Amém, irmãos? Amém. Os dias maus vai vir. Talvez um dia você pode ficar acamado.
numa cadeira de roda, você pode ficar entubado, oxigenado, sem uma perna, sem um olho, ninguém sabe o dia da manhã. Você pode ficar paralítico, você pode ficar isso, mas lembra do Senhor antes disso, amém, irmão? Antes dos dias maus, antes do desemprego. Você hoje está empregado, mas pode vir o desemprego amanhã. O seu filho hoje está com saúde, mas amanhã pode estar doente. Sua esposa hoje está boa, mas amanhã pode estar ruim. Então lembra do teu Criador antes dos dias maus, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Os irmãos estão entendendo? Veja. Então observe bem que no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 também, diz o seguinte. Vejam bem. 1 Timóteo 6, versículo 6 ao 11. Está escrito assim. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Amém, irmãos? Você está contente, irmão? Aleluia. Só com o que cobre? Aleluia. Ah, eu não, pastor. Você está contente, irmão? Só com o que comer? Ah, eu não, pastor. Eu também quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então você não está contente. Você não está contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Amém? Os irmãos entenderam? Vejam bem. As coisas como é que é. Como que elas podem trazer dificuldades. Vejam bem. A graça de Deus é muito importante nessa hora. Amém, irmãos? Amém. Tem muitos crentes iludidos, sabia disso, irmãos? Tem muitos crentes, até da mensagem. Muitos crentes iludidos. Que no momento não parece ser ilusão, mas depois que passa, depois do contentamento, aí vai ver a situação. Sim, tem muitos crentes iludidos. Muitos crentes iludidos. Tem crente chamando maldição de bênção. Tem crente chamando maldições e agradecendo por bênção. E iludidos, não sabe. Não sabe. Sabe? Ele não sabe discernir aquelas coisas. Não sabe o que aquilo produz. Se aquilo enriquece o seu espírito ou enriquece o seu corpo. Se ele está bem sucedido no corpo ou é bem sucedido na alma. Ele não sabe discernir se aquilo glorifica a Deus ou glorifica a ele mesmo. Ele não sabe se aquilo traz glória para Deus ou traz glória para si. Ele não sabe discernir se aquilo dá rendimento para ele, a Deus. Como diz Jesus,
Ajuntai tesouros do céu. Amém, irmãos? Amém. Isso dá rendimento. Glória a Deus. Isso é poupança. Ajuntai tesouros no céu. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, observe bem que nós lemos o quê? 1 Timóteo capítulo 5, não foi? 6. Então, vamos ler São Mateus, capítulo 6. Quero que vocês prestem atenção nisso Grande aqui. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, irmãos, o mundo, no tempo de Jesus, nada chamou a atenção dele. Nada. Você sabe que um dia, os discípulos passando em frente ao templo de Salomão, o discípulo pegou assim, Senhor, poderia pensar assim, né? Ou nós podíamos ter uma igrejinha dessa, né? Não é desse jeito, né? Olha o templo, mostrou, parou, Jesus estava caminhando, parou ele, irmão. Jesus estava caminhando, nem era para parar, ele parou ele para mostrar a beleza do templo, a suntuoso templo. Jesus olhou assim, é mesmo, né? Bonito mesmo, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O que, mestre? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. Os irmãos, estão entendendo? Não ficará aqui pedra sobre pedra. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Crente que fica vem ver a casa que eu construí, vem ver o terreno que eu comprei, vem ver a casa bonita que eu construí, vem ver o carro bonitão do ano que eu comprei. Você pode dizer, pois é, irmão, estou feliz, mas não ficará aqui pedra sobre pedra, lata sobre lata, minério sobre minério. Verdade. Amém, irmãos? Amém. A graça de Deus nos basta. Amém. Glória. A graça de Deus nos basta. Os discípulos tentam ficar assim, então, tá bom. Não vai ficar pedra sobre pedra? Então tá bom. Mateus capítulo 6, verso 6. Não, Mateus 6, verso 6. É isso aí. É isso mesmo? Não. É Mateus capítulo 6, verso 19. Está escrito assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti for trevas, grandes trevas serão essas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque a um odiar um ou amar o outro, ou se dedicará mais a um e desprezará o outro. Oh, Deus. Dedicará. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui é o diabo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. Hoje estou preocupado com o que eu vou comer amanhã. Pelo que haveis de beber, estou preocupado se amanhã vai ter água. Quanto ao vosso corpo, estou preocupado com o meu corpo. Será que está com tumor? Será que está com doença? Pelo que haveis de vestir, minha roupa está rasgada. Será que amanhã eu vou ter uma nova? Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, e nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial ali alimenta todas. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vosso vestido, por que andais solícitos, ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé?
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos amanhã, o que beberemos, ou o que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que vocês necessitam. Amém, irmão? Bem certo que Deus sabe, o vosso Pai Celestial sabe todas as vossas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não fiquem inquietos, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Amém? Amém. A graça de Deus nos basta. Irmão, só o fato de Jesus falar assim, ó, eis que estarei convosco todos os dias. Amém, irmão? Isso já é grande. Isso já é rico. Isso já é uma riqueza imensa. Eis que estarei convosco até mesmo dentro de vós. Amém, irmãos? Isso é que é rico. O homem mais rico do mundo é aquele que tem Jesus Cristo dentro dele. O homem mais rico do mundo é aquele que tem Jesus Cristo vivendo nele. Esse possui todas as riquezas. Você sabe por quê? Paulo chegou a dizer, e sendo poucos, têm se tornado muitos. Sendo pobres neste mundo, mas sendo ricos para Deus. Como não possuindo nada, mas sendo possuidores de tudo. Amém, irmãos? Nós possuímos tudo. Nós somos os mais ricos e privilegiados homens e mulheres dessa terra. Que nós possuímos a riqueza, mas uma riqueza tal que o homem não pode pagar. Que o homem nenhum, dinheiro nenhum pode pagar. Nada pode pagar, nada pode substituir a sua experiência para com Deus. Nada pode comprar, não tem valor a experiência de vida eterna. Não tem valor, vida eterna não tem valor. Então nós somos os mais ricos que existem nessa terra. Os filhos de Deus têm deixado esse mundo, têm deixado a vaidade desse mundo, porque Satanás, ele é um fanfarrão. Satanás, ele é um aproveitador. Ele quis aproveitar da situação do próprio Deus, do próprio Jesus aqui na terra, na forma humana, e levou ele lá no pináculo e mostrou todas as glórias do reino e do mundo inteiro e disse para ele, tudo isso vou te dar se tu prostrar diante de mim e me adorares. Jesus sabia que um dia isso tudo ia voltar para ele e que o mundo voltaria para ele outra vez. Amém, irmão? Amém. Mas ele não fez a vontade do diabo. Ele não fez a vontade do Deus deste século. Ele não fez a vontade do Satanás. Ele não fez. Porque cada cristão que inclina para as coisas do mundo, ele está adorando o diabo. Cada cristão que se inclina para as coisas do mundo e que seu coração está voltado para aquilo, ele está adorando o diabo. E Satanás queria que Jesus se inclinasse para ele, mostrando as belezas do mundo. E se ele inclinasse para Satanás, Satanás era adorado. E Jesus disse, sai-te, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Amém. Adorarás somente teu Deus. E somente a Ele servirás. Graças a Deus. Amém. Amém. O cristão tem que ter a palavra certa na hora certa para poder falar. Amém, irmão? Amém. Na hora que Satanás aproximar dele e dar a ele um pouco da beleza deste mundo. Volto a dizer, cada cristão, se o seu coração não está inclinado para as coisas de Deus e para a sua palavra, qualquer coisa que inclina seu coração para qualquer coisa nessa terra e que deixa Deus ser o último e não ser o primeiro, você está adorando a Satanás. É verdade. É verdade. O profeta diz, você pode adorar sua esposa, seu filho, seu carro, você pode adorar seu emprego, mas deixa Deus ser o primeiro. Amém, irmão?
Deixa Deus ser o seu primeiro ídolo. Amém? Mas as pessoas não têm contentamento, irmão. Deus não basta para elas. Jesus tinha contentamento. Ele fez tudo, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E não tinha um lugar para inclinar a cabeça. Ele fez o mundo e o mundo foi feito por ele. E disse: as raposas que eu criei têm covil. Ele criou o mundo, fez todas as coisas e disse: não tem um lugar nem para colocar a cabeça para cochilar. Os irmãos estão entendendo? Amém. E ele era Deus. Deus. Amém, irmãos? Amém. Não. Jesus, ele só tinha um desejo a fazer. Só tinha uma vontade a cumprir. E essa era a vontade do Pai. Amém. Ele disse: minha fome, meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. Amém. Quando ele quis dizer isso, ele quis dizer a palavra. Amém, irmãos? Amém. É isso. Nada parou em Jesus. Nada nessa terra fez com que Jesus ficasse: oh, que coisa. Oh, que maravilha. Devo conseguir isso. Devo conseguir aquilo outro. Não. Amém, irmãos? Não. Nada. O único que tentou caiu por terra foi o diabo. O resto, então, não conseguia mesmo. Amém, irmãos? Amém. O resto não conseguia mesmo. Oh, meu Deus. Nada pôde. Nada. O profeta irmão Branham disse que ele ficou numa situação tão tal que ele ia na casa de Lázaro, antes de Lázaro morrer, que eles eram amigos íntimos. Oh, E Jesus entrava em outras roupas que a de Lázaro e esperava Maria e Marta costurar a roupa dele. É o profeta que diz. Amém, irmãos? Amém. Era Marta e Maria que costuravam Oh, Deus. a roupa dele. Os irmãos estão entendendo? Amém. Sou sua porção. Oh, irmão, que consolo que tem. Consolo que tem. Quando tudo estiver no altar. Quando tudo perante o Senhor Glória a Deus. estiver, Aleluia. e todo o seu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, irmão? Amém. Então é isso, irmão. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Oh, Deus. Sabe? Grande Deus. Aqui eu tenho aqui algo do irmão Brana. Ele diz aqui no parágrafo 29 da mensagem Eu Sei. Ele diz o seguinte: eu tenho visto isto em minha própria vida, que todas as vezes que aparece uma grande circunstância, que eu não consigo passar ao redor dela, ou debaixo dela, ou por cima dela, da circunstância, Deus faz um caminho e se torna glorioso. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Tá vendo? Você está numa circunstância, você quer passar por cima, não tem jeito. Você quer ir por lado, não tem jeito. Quer ir passar por outro lado, também não tem jeito. Mas Deus cria o caminho de escape. Amém. Aleluia. Deus cria o caminho de escape. Graças a Deus. É verdade. Amém, irmão? Amém. Deus faz um caminho e se torna glorioso. Verdade. Eu Graças simplesmente a Deus. gostaria de saber como sua graça faz isto. Mas ela o faz. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Ela o faz. Amém. Ela o faz. Ela o faz. Como você consegue? Como você consegue? Uma vez, havia uma mulher que ela era cercada de problemas. Mas cercada de dificuldade, de problema e problema e problema e problema. Porque o cristão verdadeiro, irmão, ele é rodeado de problemas. Não que ele procure. Presta atenção, vou repetir. Ele é cercado de problema, mas não que ele procure.
mas que vem para provar sua fé. Amém. Mombran diz numa mensagem, se eu não me engano, é a mensagem Hebreus capítulo 6, segunda parte, diz: se você entrar num problema dentro da vontade perfeita de Deus, Deus é obrigado a tirar você de lá. Graças a Deus. Mas se você entrar num problema fora da vontade perfeita de Deus, o melhor que você fazer é voltar imediatamente para a vontade perfeita. Amém. Aí essa mulher era rodeada de problemas, rodeada de situações. Aí alguém chegou para ela um dia e disse: irmã, como que essa... Outra crente, uma crente, chegou para ela e disse: irmã, como é que você consegue? Como é que você consegue suportar tudo isso? Como é que você... Ah, se eu fosse eu tinha explodido. Se eu fosse eu tinha tocado a perna. Se eu fosse eu já tinha chutado o balde, como a expressão do mundo. Se eu fosse comigo, já tinha Aí ela disse assim para a irmã, bem calmamente, diz: a graça de Deus faz isso. Amém. Amém. Ela quis dizer o seguinte: aonde eu obtenho minhas forças? Aonde eu obtenho o controle? Aonde eu obtenho o equilíbrio? A graça de Deus. Amém, irmão? Ué. É nisso. Não é assim? Amém. A graça de Deus. A graça de Deus nos protege. No parágrafo 63, aquele irmão Brano, um dia o irmão Brano estava caminhando assim na avenida, lá na se eu não me engano, em Filadélfia, caminhando assim, aí passou em frente ao templo de Oral Roberts, e olhou assim o templo gigantesco, parecendo um edifício, tudo de mármore, bem arrumadinho, as colunas de mármore e tudo. Ele pensou e disse: Senhor, eu devo ter sido hipócrita mesmo. E Oral Roberts, um homem de Deus, porque olha só o que ele conseguiu e o Senhor tem abençoado. E eu simplesmente não consigo ter. É porque ele realmente mereceu e eu sou um hipócrita. Aí ele olhou assim, olhou por dentro, aquilo outro e tudo. Eu realmente consigo algumas reuniãozinhas e pagar minhas campanhas com algumas entradas que entram. Mas Oral Roberts realmente mereceu. Aí veio uma voz lá dentro do ouvido dele e disse o seguinte: mas eu sou sua porção. Amém, irmão? Amém. A minha graça te basta. Amém. Eu sou tua porção. Graças a Deus. Graças a Amém. Eu sou a tua porção. Deus. Porção boa, hein, irmãos? Amém. 36, eu sei. São estas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sagradas. Isto estava na Bíblia, e recordem, não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar sua vida até que Deus tenha terminado com você. Amém? Grande Deus. Nós estávamos conversando isso no início, não foi? Daquela moça que o irmão Bana orou por ela, né? E que o irmão Bana foi lá, orou por ela, e dias depois ela morre. E ela estava curada. E dias depois ela acaba morrendo. E ela tinha sido curada. Você acredita que o irmão Brana, claro, naquela dimensão, esfera natural, humana, chegou a dizer: eu quero uma resposta do Senhor. Por quê? O irmão Brana inquiriu a Deus. Ele inquiriu a Deus. Eu quero saber. Eu tenho o direito de saber. Porque aquela menina estava curada. E por que o Senhor levou? Aí Deus mostrou para ele a visão. Deus mostrou para ele. Você lembra quando ela estava nadando na lagoa lá e que ela estava morrendo afogada? Você lembra? Pois é. Sabe por que ela foi salva? Sabe por que ela não foi afogada? Porque ela não estava preparada ainda para partir. Ela não estava preparada ainda. Mas agora, como ela já está, eu estou levando. Amém, irmãos? Então tá bom, Senhor, me perdoe a minha pergunta. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me por ter agido dessa maneira. Amém, irmãos? Amém. Deus sabe o que faz. Amém. Vê? Satanás não pode tomar sua vida até que Deus tenha terminado com você. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita. Não há nenhum mal que possa vir a não ser que Deus permita.
E às vezes o mal está bem do nosso lado. É verdade. Ou está dentro da nossa casa. O perigo mora ao lado. E é para o seu bem que ele está operando isso, para ver até onde você vai. A graça. Ah, pastor, vou pedir conta naquela firma. O que foi, irmão? Ah, tem um encarregado lá que eu não estou aguentando ele. Eu não estou aguentando ele. Estou quase explodindo. Calma, irmão. Vá em frente, faça seu trabalho. Saia se você for mandado embora. Saia se a firma falir. Mas não saia porque alguém está explodindo com você. Porque isso é Satanás. Verdade. Suporte a prova. Suporte a angústia. É a graça de Deus que vai fazer isso. Amém, irmão? Amém. É a graça de Deus. A graça. É claro que existem lugares que são insustentáveis. Claro que existem coisas que são insustentáveis. Você não pode pegar isso e dizer, por exemplo assim, você vai trabalhar num bar, vender cachaça, vender pinga. Não, isso aí. Não, pastor, eu vendo, mas não bebo. A graça de Deus me basta. Não, não é assim não. Não é desse jeito não. Vai trabalhar num prostíbulo, porteiro de boate. Não é isso não. Não, não mexo com mulher não, pastor, mas a graça me basta. Não é assim não. Não é dessa maneira. A pessoa tem que ter discernimento. Tem coisas que são insustentáveis. Tem coisas que são insustentáveis. Amém? Então vamos pensar no dilúvio. Chegou ali para destruir o mundo. Ele não pôde destruir Noé. Noé não poderia ser destruído, porque Deus tinha uma obra para ele fazer. Um dia lá embaixo, em alguma nação, sob a grande cativeira, ali havia alguns filhos hebreus. Vê? A fé deles foi colocada em teste. E quando sua fé é colocada em teste, então não falha. Fique exatamente com o que você crê. Amém, irmãos? Amém. Aí ele diz o seguinte, para nós terminarmos, porque a hora já foi embora. Ele diz o seguinte, não existia nenhum arco-íris até que o dilúvio chegou. Não é bonito se ver o arco-íris, irmão? Não é bonito? Não é uma coisa bonita? Mas ele só apareceu depois do dilúvio. Só aparece depois da destruição, depois de ter passado a prova, depois de ter passado o teste, depois de ter passado o julgamento. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noites em uma tempestade e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo na água, foi depois que o dilúvio acabou que ele viu um arco-íris pela primeira vez, o pacto da esperança. Amém. O pacto da promessa. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a glória. Amém, irmão? Vê? Veja bem. Não. A glória de Deus não é vista depois, antes que crê, não. É depois que crê. A glória de Deus não é vista antes de crer, não, gente. É depois de crer. Se tu crês, verás a glória de Deus. Amém. Não é antes de crer, não. Antes de crer, você não vê nada. Antes de crer, você não vê nada. É depois de crer. Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Foi depois do dilúvio, depois que as águas baixaram, depois que acabou a tormenta, a tempestade, as lutas, é que ele viu a boniteza do arco-íris e consigo a promessa, o pacto. Eis que eu estou convosco até os dias finais. Amém, irmãos? Amém. Até a consumação do século. Graças. Eis que estarei convosco. Tereis aflições, ele diz. Aflições do mundo vocês terão. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Jesus diz, eu venci o mundo. Eu venci. Não foi o mundo que me venceu, eu venci o mundo. Amém, irmão? Amém. Eu venci o mundo. O que quer dizer com isso, irmão? Eu venci o mundo. Ele diz, eu venci o Deus deste século. Eu venci a concupiscência da carne. Eu venci a concupiscência dos olhos. Eu venci a soberba da vida. Amém, irmão? Amém. Eu venci todas essas coisas.
vocês também vencerão, se minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim. Vocês podem estar certos de pedir qualquer coisa que eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, irmãos? Vê? Aí está. É assim que você vê a promessa, depois de você ter passado por provas e tribulações. Vê? Grande Deus. A irmã Brana faz menção de um salmo, de um poema, quer dizer, ou um salmo. Devo ser levado para a casa no céu, em um leito florido de tranquilidades, enquanto os outros lutaram para ganhar o prêmio, navegando através de mares de sangue? Deve, irmão. Deve você ir para a casa no céu, em um leito florido de tranquilidade, enquanto outros que ficaram para trás lutaram para ganhar o prêmio, navegando através de mares de sangue? Hein? Para esse evangelho chegar até hoje nas nossas mãos, como nós temos hoje, passou por mãos de sangue. Verdade. Vidas foram tiradas, vidas foram ceifadas, vidas foram feitas de espetáculo nas arenas de Roma. Homens morreram para proteger isso que nós temos hoje. Amém, irmãos? Eles deram suas vidas em mares de sangue e nós devemos ficar em leitos floridos e assim por diante, como o nosso hino nacional é, deitado em berços esplêndidos. Só quem está deitado em berços esplêndidos no Brasil são os ricos. Só os ricos, só os poderosos que estão deitados em berços esplêndidos. Mas tem uma coisa que eu vou dizer para você. Provérbios cai bem dentro deles, não tem contentamento e eles vivem todos abatidos. Verdade. É verdade. Não tem um espírito de quietude, de mansidão, de tranquilidade, de conforto. A própria riqueza deles põe eles preocupados, afadigados. É verdade. Mas nós temos a riqueza do céu, amém, irmãos? Amém. Que nos põe em segurança. Amém? Amém. Eles têm conta na Suíça, conta em Genebra, tem conta em todo lugar, e tem conta em todo lugar, e tem crédito em todo lugar, mas no banco do céu não tem crédito nenhum. É verdade. Porque os seus tesouros é juntado aqui, onde a traça e a ferrugem corrói, mas o nosso banco está no céu, amém, irmão? Graças a Deus. Onde ajuntamos tesouros. Amém, Jesus. Hoje mesmo é um culto. É mais um rendimento no céu, amém, irmão? Graças a Deus. É mais uma poupança aplicada. É mais uma gratidão a Deus. É verdade. Graças a Deus. A minha graça te basta. É verdade, Senhor. Oh, Senhor, eu prego tanto o teu evangelho, Senhor. Eu prego tanto, eu viajo tanto. Mas eu passei por tantos mares, fiquei na ilha, e a cobra quase me picou, Senhor. E eu fico com essa dificuldade, eu estou com essa enfermidade, Senhor. Me tira dela, Senhor, para me pregar com mais claridade, para me pregar com mais... Me tira essa enfermidade, porque se o Senhor me tirar essa enfermidade, eu corro mais, eu prego mais, eu leio mais. Deus disse, não. Disse para Paulo, não. Eu orei 3 vezes, disse Paulo. Eu orei 3 vezes para Deus me tirar isso, porque eu recebi um mensageiro de Satanás para me esbofetear sempre na cara. E eu orei 3 vezes a Deus para me tirar isso. Deus disse, a minha graça te basta. Amém, irmão? A minha graça te basta. Isso é uma forma de te segurar. Isso é uma forma de te segurar você, para você não se ensorbebecer, para você não se exaltar pelas excelentes visões e pregações que você tem obtido. Amém, irmãos? Amém. Isso é para te salgar, para te conservar santo, para te conservar na minha presença. Isso te conserva. Amém, irmãos? Aleluia. Tem certas coisas, irmão, que se Deus tirar, Ele deixa de te conservar. Irmãos. Deus não solta muito os seus filhos, irmãos. Deus não solta muito os seus filhos. Satanás é que solta. Mas Deus não solta muito os seus filhos. O profeta disse, dê corda à vaca e você vai ver como é que ela se enrola e cai.
Dê corda à vaca para você ver. Solta ela no pasto e vai dando corda para ela. De repente ela está no pasto caída, porque ela se enrolou na corda. Deus não solta muito seus filhos, não fica dando muito corda para eles, irmão. Deus sempre tem que estar puxando, amém, irmãos? Deus sempre tem que estar puxando. E Deus sempre estava puxando Paulo. E de vez em quando vem isso me esbofeteando. Amém? Amém. Oh, irmão, cada um de nós tem nossas dificuldades. Cada um de nós tem nossas lutas, nossas provas. E cada uma delas serve para um detalhe da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Mas a graça de Deus nos basta. Amém. A graça de Deus nos basta. Jesus disse, vamos ficar de pé. Jesus disse em seus dias: aquele que se colocar perante mim, diante dos homens, eu me colocarei diante do meu Pai, diante daquele dia. Mas se alguém se envergonhar diante de mim, diante dos homens, também naquele dia eu envergonharei diante do meu Pai. Então, quando aqueles 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, com toda a circunstância, em lutas e provas, se pôs ao lado de Deus, na hora que eles mais precisou, Deus se pôs ao lado deles. Amém, irmão? Amém. Daniel disse: não contaminarei meu coração quando chegar lá na Babilônia. Não contaminarei. Vou ficar ao lado do Senhor. Vou ficar ao lado da palavra. E quando ele foi jogado na cova dos leões, Deus estava do lado dele. Amém, irmão? Graças a Deus. Irmão Branco disse: se põe ao lado da palavra, que a palavra se porá ao lado do seu lado um dia. Amém, irmão? Graças a Deus. Obrigado. Aleluia. Como Davi disse: na hora que eu estiver passando por vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Deus estará comigo naquela hora. Vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, ó Pai. Exposição da tua palavra. Oh Deus, Obrigado, Deus. somos gratos por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deu nessa noite. Mais um dia na presença. Só a tua graça para nos bastar. Só a tua graça infinita, Pai. Porque o Senhor primeiro No nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, a cada irmão, a cada irmã, e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa fornecer para nós esta palavra sempre em nossas vidas, para nós ter segurança nela. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Até quarta-feira da semana que vem. E domingo nós teremos Santa Ceia, a ceia do Senhor, às 18h30. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.